Olá, queridos, o meu bom dia a todos vocês, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam conosco, no seu coração, nesta sala que nós estamos juntos todos os dias para o estudo da nossa lição. Nesta manhã de domingo, que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um ótimo, abençoado dia. O dom da hospitalidade. Ontem nós falamos um pouco, sobre a vida de Abraão, um homem hospitaleiro, um homem, sabe, temente a Deus, que o amor de Cristo Jesus movia de tal maneira o seu coração que o seu desejo, queridos, era salvar quantos ele pudesse do pecado. Abraão foi um intercessor intenso para que Deus poupasse, salvasse a cidade de Sodoma e Gomorra. Tá? Você e eu precisamos ser intercessores também. Interceder, queridos, pela salvação de várias pessoas, muitas pessoas que você conhece. Então eu quero orar com você neste momento, para que Deus abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos, sentir o amor de Cristo Jesus. Vamos orar. Querido e bom Pai, abençoe esta sala, o momento que nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Apresente a Ti neste momento, Pai querido, os meus irmãos que estão sempre nessa sala. Que nós possamos crescer cada vez mais, que mais pessoas venham agregar a nós, a esta família abençoada, que temos estudo todos os dias aprendendo de Cristo Jesus. Abençoe, querido Pai, se houver alguém que está enfermo, que está doente, alguém que está sofrendo algum problema, por meio de alguma crise de relacionamento, quem sabe, com os seus familiares, alguém que está passando por uma provação por meio, Senhor Deus, econômico, enfim, que o Senhor estende a Tua mão abençoando cada um neste momento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus amados, como eu disse para vocês, o dom da hospitalidade. Tá? Nós estamos aqui dentro do capítulo 18, começamos ontem, do livro de Gênesis, hoje propriamente até o verso 15. E aqui Cristo, e dois anjos aparecem a Abraão. Nós já demos aí essa introdução ontem. E Jesus ele veio ali dizer para Abraão, queridos, que ele estaria dali um ano cumprindo a sua promessa feita de que ele geraria um filho e Sara seria a mãe do filho de Abraão. Sara, a esposa de Abraão. Nesse momento aqui, queridos, Abraão está com 99 anos e Sara está com 89 anos de idade. Quando Jesus disse para Abraão que dali um ano ele voltaria para confirmar o nascimento do filho, então Sara estava ouvindo esse diálogo de Jesus e os anjos com Abraão e ela deu risada. Ela admirou como que isso poderia acontecer com uma mulher que, idosa como ela estava, já havia passado o período dela ser aí mãe, de conseguir gerar um filho no seu ventre. E então, queridos, ela sorriu. Esse sorriso de Sara era assim um sorriso de uma demonstração de dúvida de que isso poderia acontecer. Ok? Aqui eu quero compartilhar, queridos, alguns pontos importantes nesta lição para que nós possamos aprender um pouco mais da nossa missão também, do nosso chamado para com Deus. Tá? Aqui nesse nosso estudo de hoje, queridos, Deus estava dizendo para Abraão que a impulsividade era inexistente para um Deus que criou todas as coisas. Abraão não precisava duvidar
da promessa de Deus, do cumprimento da promessa de Deus. Tá? Deus, ele está conosco, queridos, e Deus, no momento que você olha diante da sua situação que você está vivenciando e parece que você perdeu o controle de todas as coisas, na verdade Deus está presente. E esse Deus que está presente, esse Deus que estar conosco, é um Deus que o impossível para ele não existe. Tá? É impossível para mim, para Deus não. Assim como para Abraão era impossível ele gerar um filho e também Sara, já com a idade avançada que estava, Deus iria demonstrar, querido, que da mesma forma que a salvação pelas nossas obras é impossível, nós não estamos perdidos, na verdade, não temos como nos salvar pelos nossos esforços, pelas nossas obras, mas pela graça de Cristo Jesus, aquilo que é impossível para nós se tornou possível, é possível para Deus e se tornou possível para nós porque Jesus o fez, ele substituiu. Era exatamente isso que Jesus queria demonstrar para Abraão. Tá? Queridos, esse é um maravilhoso ponto para nós aprendermos e confiarmos, tá? Quando nós não conseguirmos enxergar diante de nós uma solução, nós podemos ter certeza que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E nós precisamos crer e confiar no nosso grande Deus. Outra coisa também que Deus queria que Abraão entendesse, queridos, e como exemplo também nós precisamos aprender, tá? É que realmente este mundo ele só poderia ser salvo mediante os méritos únicos que há em Cristo Jesus. Nossa salvação não está em nossas mãos, está em Cristo. Só Jesus poderia nos salvar. Tá? E isso ele fez. Então logo eu quero dizer para vocês, queridos, que não tem como você se perder, a não ser que você o queira, a não ser que eu decide querer me perder. Mas tudo que dependia de Cristo Jesus, de que depende dele, ele o fez e está fazendo. Tá? Nós estudamos em lições anteriores, propriamente na lição da semana passada, que a missão de Deus, da Trindade Divina, é nos salvar. Tá? E isso Deus, ele cumpre a sua aliança para conosco. Agora, o querer ser salvo é diferente, aí é diferente, aí depende de mim, depende de você. Tá? Depende de cada um de nós. Cristo Jesus, nessa descida, quando ele veio ao encontro de Abraão, tá? Acompanhado de 2 anjos, ele aparece a Abraão para confirmar a promessa do filho, do nascimento de Isaac. Tá? Queridos, o nascimento de Isaac era algo que era impossível para o ser humano. Não tinha como acontecer, só por um milagre de Deus. Da mesma forma, queridos, a nossa salvação é só por um milagre de Cristo Jesus. Não tem como nós sermos salvos por outra condição a não ser por Cristo Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há entre o homem outro nome dado para a nossa salvação a não ser no nome de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo deixa muito bem expressivo, muito bem claro para nós, que a graça de Cristo Jesus é o único meio para a nossa salvação. Tá? A nossa missão, queridos,
uma vez salvo em Cristo Jesus, uma vez que você teve esse encontro com Jesus, nós fomos comissionados por Ele para salvar pessoas. Tá? E nós vimos na lição de ontem, na introdução, a missão, né, as características da missão de Abraão, que era notada, era vista na prática na vida dele. Tá? A hospitalidade, a intercessão, o amor para com o próximo, queridos, isso era nítido na vida de Abraão. Eu quero dizer para você, queridos, que não há entrada no céu, ou seja, nós não podemos entrar no reino dos céus, uma vez que nós não exercermos como fruto da nossa salvação em Cristo Jesus o amor para com o nosso semelhante, o amor para com o nosso próximo. Tá? Ali pelo capítulo 25, por exemplo, de Mateus, se não me engano, no capítulo 25, ali demonstra para nós, queridos, que quando Jesus voltar com poder e glória nas nuvens dos céus, tá? Jesus, ao ele chegar aqui, ele terá um encontro com todos nós. Tá? E ele vai fazer algumas perguntas para nós. E que perguntas são essas? Para alguns de um grupo, aliás, vai estar 2 grupos, ele vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino dos céus que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu estive com fome, vocês me deram de comer, estive sede, me deram de beber, quando estava preso ou doente, foram me visitar, tá? E daí por diante. Quando foi, Senhor, essa é a pergunta daqueles que estarão recebendo as bem-aventuranças, que nós vimos o Senhor nesta condição e nós o assistimos, atendemos o Senhor. E ele diz: todas as vezes que vocês a isso fizeram um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Tá? A pergunta de Jesus não é, mesmo que a palavra de Deus diz que é importante, precisa ser, porque é a demonstração da nossa fidelidade para com Deus, mas Deus não vai perguntar quanto foi que você devolveu de dízimo, de oferta. A pergunta não é se você foi um fiel adorador, se você foi uma pessoa que estava constantemente frequentando os cultos da igreja. Não, ele não vai perguntar nada disso. Isso deve já existir na vida dos redimidos, salvos por Cristo Jesus. Mas a pergunta dele, a pergunta importante, fatal é: o que foi que você fez pelo seu irmão, pelo seu semelhante? Para aquele grupo dos perdidos, a pergunta é a mesma. E a resposta também: quando foi que nós vimos o Senhor nessa condição e nós não te atendemos? Quando vocês viram um dos meus pequeninos e a eles vocês o rejeitaram, não atenderam. Queridos, a nossa missão aqui nesta terra, senão não valeu a pena ter vindo aqui, é salvar pessoas, tirar do reino das trevas e conduzir ao reino de Cristo Jesus. Aqueles que estão caídos, que não conseguem mais se levantar, eles precisam de uma mão para ser erguidos. E esta mão, queridos, é a mão de Cristo segurando na sua mão para erguer esta pessoa. Quantas pessoas que estão, queridos, figuradamente no poço de Betesda por 38 anos esperando por um milagre. Eu estou falando aqui de forma simbólica hoje, no nosso momento, no nosso contexto. Quantas pessoas estão há tanto tempo esperando, aguardando por um milagre,
por alguém que lhe tire das trevas, que lhe tire do pecado, que lhe tire do vício, porque ele jamais pode sair. E você, quem sabe, será o único Jesus para esta pessoa, que pode lhe trazer um milagre para ela. Jesus está esperando. Ele deu esta missão para vocês. Ele deu essa missão para mim. Quando Jesus estava indo embora daqui para o céu, queridos, ele disse assim, olha, vocês farão coisas maiores do que eu. Não que nós temos mais poder do que Cristo, mas nós receberíamos o poder dele. Ele diz, todo o poder me foi me dado nos céus e na terra. Então Jesus está nos comissionando com esse poder. Esse poder que ele tem, que ele colocou à nossa disposição. Tá? E mais ainda, queridos, quando Jesus diz, vocês farão mais do que eu, porque Jesus teve apenas 3 anos e meio de missão aqui. Nós temos uma vida aqui. Tá? Jesus, ele estava, queridos, geograficamente ali, apenas estacionado em um único local, ali nas regiões de Israel, de Jerusalém. Mas nós não. Além de nós termos uma vida de missão, queridos, a ordem para nós é ir por todo mundo. Entende por que Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu? Porque nós temos mais tempo, mais oportunidade. Ok? Então, queridos, a pergunta para mim neste momento, e quando eu leio essa lição, quando eu estudo essas lições, eu pergunto para mim mesmo, meu Deus, quanto eu estou distante, quanto eu preciso tanto do teu amor, do teu poder, para cumprir com esta missão. E é um privilégio para mim, um privilégio para você que Deus nos concedeu bondosamente, não é verdade? O que você tem feito, queridos, por pessoas tão carentes, tão necessitadas? E a estas pessoas, queridos, Jesus não disse assim, olha, espero que elas venham a vocês, mas ele disse, vai a elas. Ele disse, vai por todo mundo. Então, a ordem que nós recebemos é de ir. E não esperar que estas pessoas venham nos mendigar. Nós já sabemos da missão que nós temos. Nós já entendemos, já sabemos. Agora, queridos, realmente estamos fazendo isso? Nós estamos permitindo que Jesus faça essa obra por meio de mim e de você? Eu faço outra pergunta para mim analisar, para mim e para você também analisar a você. Quando Jesus voltar, de que lado você vai estar? Qual o grupo que você vai estar agrupado? O grupo do lado esquerdo ou o grupo do lado direito? Aqueles que viram Jesus com fome, com sede, preso, doente e atender às necessidades. Aqueles que viram Jesus nesta condição, mas não atender às necessidades. E Jesus disse assim, olha, qualquer um que vocês fizeres em meu nome está fazendo por mim. É a mim que vocês estão fazendo. Queridos, eu apelo a você, através do estudo dessa nossa lição, permitam que Deus entre na sua vida, transborde o seu coração desse amor, desse sentimento, queridos, de hospitaleiro, deste sentimento, queridos, de uma pessoa intercessora. Ainda que o pecado tenha abundado, queridos, intercede pela superabundância da graça de Cristo para com elas. Não olhe para um olhar estranho para estas pessoas, mas olhe com um olhar de Cristo, de compaixão, de misericórdia, de ternura e dignidade pela graça de Cristo de ser levada, salva para o reino dos céus. Até logo, com a nossa próxima lição amanhã, se Deus quiser. Fique comigo nesta sala e juntos
unidos no Espírito de Cristo, aprendendo da sua palavra. Até amanhã.